Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Palavra de Deus. Salmo 27 é um dos salmos também atribuídos a Davi. E ao escrever o Salmo 27, Davi está declarando que Deus é a sua luz. Davi também declara que Deus é a sua salvação e que Deus também é a sua força. Davi, dentro do Salmo 27, está dizendo a respeito de sua confiança em Deus, principalmente em meio às adversidades da vida. Em todo o tempo, a palavra de Deus nos orienta a confiarmos nele, a esperar nele. Ou seja, da mesma forma como aconteceu com Davi, pelo entendimento que Davi tinha da pessoa de Deus, essa mesma palavra de Deus nos dias de hoje também nos orienta a fazer, a seguir, a ser como Davi fez, seguiu e foi. Ou seja, nós precisamos entender por meio da palavra de Deus, que Deus também é a minha, a sua luz, a minha, a sua salvação, a minha e a sua força. Davi não apenas vai expor aqui no Salmo 27 a sua confiança em Deus, como Davi também vai falar da importância de se viver uma íntima e profunda intimidade, sendo redundante, com o próprio Deus. Não à toa que aqui no verso 4, Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós vivemos em meio a um contexto de um mundo que está perdido no pecado. Não à toa que a própria palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz no maligno. Porém, mesmo estando em meio a esse contexto, essa mesma palavra de Deus nessa manhã, o Salmo 27, nos faz um convite. É necessário buscar viver e viver na prática uma verdadeira intimidade com o Senhor. E é mais interessante ainda que, enquanto Davi ora, e o Salmo 27 é uma oração do rei Davi, o mais interessante é que quando Davi está fazendo essa oração, ele ouve a voz de Deus. Davi ouve a voz de Deus em resposta às suas palavras. Não à toa que no verso 8, a primeira parte do verso 8 diz: busque a minha face. É Deus que está falando para Davi: busque, meu querido, busque, minha querida, a minha face. Com essa palavra, eu aprendo: Deus deseja se revelar a você. Deus deseja se revelar a você como sendo a sua luz. Deus deseja se revelar a você como sendo a sua salvação. Deus deseja se revelar a você como sendo a sua força. Agora, não basta apenas o desejo que flui do coração de Deus para com a minha e para com a sua pessoa. Assim como que em todo relacionamento, se faz necessário aqui caminhar por uma via de mão dupla. Deus aqui está se revelando a Davi. Deus aqui está se revelando a nós. Agora, de que forma eu, Rodrigo, de que forma você tem se revelado na presença de Deus? De que forma você tem buscado se revelar na presença dEle, por meio da busca da pessoa dEle que é luz, pessoa dEle que é salvação, pessoa dEle que é força para a sua vida, assim como foi para Davi. Então a gente tem que buscar a resposta para essa pergunta: de que maneira eu tenho buscado me achegar a Deus hoje, se é que eu tenho buscado fazer isso? E da mesma maneira como também o salmista vai nos ensinar dentro do Salmo 119, 105, quando a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho.
buscando viver a aplicação dessa palavra na nossa vida, a gente tem que entender que somente Deus é a nossa salvação, de que somente em Deus nós vamos encontrar a verdadeira luz para iluminar ou alumiar, como diz o texto, os nossos caminhos. Porque quantas são as pessoas, queridos, que num determinado momento da sua vida já tiveram uma experiência com Deus, mas por não ter forças para combater contra o pecado, voltaram a praticar as práticas do pecado. Por quê? Por que isso acontece? Porque em algum momento da caminhada faltou força, em algum momento da caminhada faltou acreditar, se entregar, se lançar a esse Deus que é luz, a esse Deus que é salvação, a esse Deus que é força. Não à toa que Davi venceu tudo que ele venceu, enfrentou todas as adversidades que enfrentou e venceu, porque ele confiava nesse Deus, que ele sabia que era a sua luz, que era a sua salvação, que era a sua força. Então, à luz do que o Salmo 27 nos ensina, de que Deus é a nossa luz, salvação e força, que você possa refletir nessa palavra, que você possa ter o desejo no seu coração que Davi tinha, teve e viveu, apesar de todos os erros cometidos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque segundo o próprio Deus, Davi reconhecia que Deus era a sua força, que Deus era a sua luz e que Deus era a sua salvação. E aí eu quero encerrar lendo o verso 14 que diz: espera no Senhor, Ele que é a sua luz, Ele que é a sua força, Ele que é a sua salvação. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, Ele que é a sua luz, Ele que é a sua salvação, Ele que é a sua força. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.